dia se recebesse a notícia de que um parente distante, um homem cercado de mistérios e riqueza, acaba de falecer e deixou uma herança milionária. A maioria de nós correria para assinar os papéis. Mas e se eu te dissesse que diante de uma fortuna de mais de 50 milhões de reais, todos os herdeiros legítimos, filhos, sobrinhos e sócios, deram um passo atrás e se recusaram a tocar em um único centavo? O que havia de tão terrível naquele testamento? O que aqueles homens gananciosos viram que os fez tremer de medo e preferir a pobreza àquela herança? Hoje eu vou te contar a história de Arthur Meirelles e o segredo que ele levou para o túmulo, mas que deixou escrito em uma carta que ninguém teve coragem de ler até o fim. Fique comigo, porque o que aconteceu no final desta reunião de advogados não foi apenas uma lição de moral. Foi algo que mudou a vida de um desconhecido para sempre e pode mudar a sua visão sobre a vida hoje mesmo. O desenvolvimento. A reunião dos urubus. Arthur era conhecido como o Rei do Aço, um homem que construiu um império do nada, mas que no processo endureceu o coração como o material que vendia. Ele não tinha amigos, apenas aliados de negócios. Seus filhos não falavam com ele há 10 anos. Para eles, o pai era apenas um banco que demorava a morrer. No dia da leitura do testamento, o escritório de advocacia estava tenso. Os 3 filhos de Arthur estavam lá, vestidos com roupas de grife, relógios caros e uma pressa indecente para saber quanto caberia a cada um. Eles não choravam, eles calculavam. O advogado, um homem idoso que acompanhou Arthur por décadas, limpou os óculos, suspirou e colocou uma caixa de madeira simples sobre a mesa. Não era um cofre, era uma caixa de sapatos velha. Antes da divisão dos bens imóveis e das contas na Suíça, disse o advogado, Arthur deixou uma condição, uma única cláusula que precede tudo. Os filhos se inclinaram para a frente, a ganância brilhava nos olhos. O advogado continuou. A herança total, incluindo a mansão e as empresas, será entregue integralmente àquele que aceitar levar consigo o fardo de Arthur por um ano inteiro, sem perguntas e sem ajuda externa. O medo do fardo. O filho mais velho riu. Fardo? Que tipo de jogo é esse? Ele quer que a gente cuide de algum cachorro velho ou de uma fundação falida? Eu aceito. Mas o advogado estendeu um papel. Nele havia fotos do que era o fardo. O rosto do filho mais velho desapareceu instantaneamente. O rosto dele ficou pálido. Ele empurrou o papel para a irmã, que ao olhar soltou um grito abafado e cobriu a boca. Não eram dívidas, não era um crime, era algo que exigia o que nenhum deles possuía, humildade extrema e a perda total do status. O testamento exigia que, para herdar os milhões, o herdeiro deveria viver por 12 meses na mesma favela onde Arthur nasceu, trabalhando como lixeiro daquela comunidade, usando apenas o nome de batismo, sem acesso a celulares, carros ou qualquer luxo. Eles deveriam provar que eram dignos do dinheiro através do serviço ao próximo, da forma mais invisível possível. Isso é ridículo, gritou a filha. Eu sou uma influenciadora, tenho um nome a zelar. Não vou me sujar no lixo por causa de um velho louco. O filho mais novo, um viciado em cassinos, olhou para as fotos das ruas sujas e sentiu nojo. Eu prefiro continuar com as minhas dívidas do que viver como um miserável. Ele fez isso para nos humilhar. Um a um, os herdeiros de sangue assinaram o termo de renúncia. Eles queriam o ouro, mas odiavam o barro. Eles queriam a glória, mas desprezavam a história do próprio pai. A reviravolta, o herdeiro inesperado. A sala ficou em silêncio. A fortuna estava prestes a ir para o estado. Foi quando um barulho de balde e pano de chão veio do corredor. Era o senhor Samuel, o faxineiro do escritório de advocacia há 20 anos. Ele entrou para pedir desculpas e recolher o lixo da sala. O advogado olhou para Samuel, olhou para o testamento. Havia uma nota de rodapé que Arthur escreveu à mão. Se os meus não me quiserem, ofereça ao mundo a quem já conhece o chão. O advogado chamou Samuel e explicou a situação. Os filhos de Arthur riram. Olha aí, o lixeiro perfeito para o trabalho. Vai lá, Samuel, se joga na lama. Samuel olhou para as fotos da comunidade pobre. Ele não viu sujeira, ele viu rostos, ele viu pessoas que ele conhecia. Ele olhou para o advogado e disse:
Eu não preciso de milhões para viver lá, eu já vim de lá. Mas se esse senhor queria que alguém cuidasse do lugar onde ele começou, eu aceito, não pelo dinheiro, mas porque ninguém deveria ter vergonha de onde veio. Os meses passaram. Os filhos de Arthur perderam o pouco que tinham em processos e futilidades. Enquanto isso, Samuel limpava as ruas daquela comunidade. Mas ele fez mais do que isso. Com o pequeno auxílio que o testamento dava para a comida, ele começou a organizar mutinos. Ele ensinou as crianças a ler no tempo livre. Ele se tornou o coração daquele lugar. Ao final de um ano, o advogado apareceu. Samuel estava sujo de poeira, mas tinha o sorriso mais limpo que o advogado já vira. O prazo acabou. Samuel era agora o dono de 50 milhões de reais. Sabe o que ele fez? Ele não comprou uma Ferrari. Ele transformou aquela favela em um bairro modelo. Ele construiu a Fundação Arthur Meirelles para jovens empreendedores. Ele provou que a herança de Arthur não era o dinheiro, era a capacidade de transformar a realidade através do trabalho e da empatia. Os filhos de Arthur, eles ficaram com o sobrenome, mas Samuel ficou com o destino. Essa história nos ensina que a verdadeira riqueza nunca está no que você recebe, mas sim no que você está disposto a fazer com o que tem. Às vezes, a maior herança da sua vida está disfarçada de um trabalho difícil ou de uma situação que todos os outros rejeitaram. Se essa história tocou seu coração, não saia daqui sem deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas que precisam desse despertar. E me diga nos comentários, você aceitaria viver um ano na pobreza extrema para herdar uma fortuna ou sua paz de espírito não tem preço? Eu quero ler a sua opinião. Aproveite e se inscreva no canal Histórias que Libertam.